Muita gente trava na hora de escolher o plano de previdência. Será que eu escolho o PGBL? Será que eu escolho o VGBL? Será que eu escolho... Calma. O objetivo desse vídeo aqui é te dar o passo a passo para você fazer a escolha correta e não errar nunca mais. Meu nome é Vitor, eu sou criador do canal Meus Juros Compostos. Eu sou planejador financeiro especialista em investimentos e o meu objetivo com esse canal aqui é te ajudar a investir melhor, tomando decisões financeiras mais inteligentes. Quando a gente fala de previdência privada, muito ainda tem dificuldade para poder entender não só sobre a sua finalidade, se faz sentido ou não, se o plano que você escolheu é certo ou não, se o regime de tributação que você escolheu é certo ou não. É como se fosse uma sopa de letrinhas que as pessoas têm dificuldade ali de tomar as decisões e elas não entendem muitas vezes que elas estão deixando uma grande oportunidade na mesa e um dos focos desse vídeo é justamente te mostrar isso. Para que você entenda sobre o modelo de previdência adequado, você precisa ter alguns passos em mente antes de escolher o modelo. E ao falar desses passos, eu quero tocar em alguns pontos aqui que podem ser um pouco sensíveis e que são relacionados à contabilidade. Então, o primeiro momento aqui que eu queria falar com você é de que eu não sou contador, eu não sou formado em contabilidade nem exerço a profissão. Eu sou planejador financeiro. Na minha profissão de planejador financeiro, dentro de uma das áreas, eu preciso entender como ajudar os meus clientes a otimizar os impostos pagos, otimizando via produtos financeiros. Então, tudo que eu vou falar aqui remete à questão de produtos financeiros para fazer com que você tenha uma otimização tributária. O intuito aqui desse vídeo, dentre outros, é também fazer com que você consiga cobrar até mesmo o seu contador dúvidas que você talvez não tinha por não ter esse conhecimento. Então espero que esse vídeo te ajude justamente nisso. A propósito, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre previdência social versus previdência privada, que eu considero como um vídeo super introdutório para você poder entender se vale a pena ou não fazer uma previdência privada. Eu vou deixar ele aqui no card para que você possa assistir. É de muita importância que você assista porque ele tem total relação com o que eu vou falar aqui agora. É muito fácil você definir qual é o modelo de previdência que você vai escolher, mas para que isso aconteça você precisa seguir um passo a passo. E basicamente é o seguinte: primeiro você precisa entender qual é o tipo de declaração de imposto que você faz. Num segundo momento, você precisa saber, a partir dessa declaração, qual é o modelo que mais faz sentido para você. Então, nesse vídeo, para você poder entender, eu vou dividir ele em três partes. Primeiro, a gente vai falar sobre tipos de declaração de imposto de renda. No segundo momento, a gente vai falar sobre os modelos de previdência. E num terceiro momento, eu vou trazer dois exemplos reais, claro que com guardadas as proporções e dados sensíveis de forma protegida, para que você faça uma análise aí na sua casa, para poder entender realmente qual é a sua declaração de imposto de renda. Eu quero que você saiba exatamente qual é a sua declaração. Então não deixa de curtir esse vídeo, de me seguir e de se inscrever nesse canal, fechado? O primeiro ponto é a gente falar sobre declaração de imposto de renda. Basicamente existem dois modelos, o modelo simplificado e o completo. O modelo simplificado é um modelo que, por sua essência, ele é chamado de simplificado por ter apenas um desconto da sua renda para ser calculado o imposto. Vou fazer com calma para que você possa entender. Vamos imaginar que a sua renda seja de 10, nessa linha aqui acima. Quando você vai ser tributado, existem alguns descontos que o governo coloca abaixo como se fossem deduções, ou seja, ele subtrai da sua renda. Para quê? Para fazer com que esse resultado aqui, dessa subtração, seja um resultado menor e a partir disso, esse resultado menor, que é chamado de base tributável, será a base com que o governo irá utilizar para poder te cobrar o imposto. O que você prefere, ser cobrado sobre uma base de 10 ou sobre uma base de 8? Obviamente 8, porque assim o imposto vai ser menor. Portanto, a declaração simplificada, ela utiliza o que a gente chama de desconto simplificado. Esse desconto simplificado, ele é de 20%, porém, ele é limitado ao valor de R$ 16.754,34. Então, se você recebeu num ano corrente fechado o valor de R$100 mil, você não tem ali R$20 mil de desconto para poder subtrair do 100. Está limitado ao valor de R$ 16.754,34. Quando a gente faz essa subtração, a gente tem a base tributável, como eu falei. Ponto final. Então, esse é o modelo de declaração simplificado. Esse modelo funciona muitas vezes para pessoas em que as suas deduções elas não são superiores aos 16.754,34. Para que vocês possam entender se funciona ou não o simplificado para vocês, é claro que no fim das contas um contador é a pessoa mais especializada. Porém, tem um ponto aqui que vocês podem ter noção e vai ajudar bastante a vocês entenderem se faz sentido ou não vocês migrarem da declaração que vocês têm. E para explicar sobre se vale a pena ou não migrar para completa ou simplificada, eu preciso te explicar o que é a definição de declaração completa. Então, enquanto a declaração simplificada apenas tem um desconto, um tipo de dedução,
A declaração de imposto de renda pelo modelo completo, ela tem várias deduções, ou seja, se você tem despesas médicas, se você tem despesas com instrução, se você tem dependentes, contribuição do INSS, pensão alimentícia e a própria previdência privada, são alguns dos exemplos de deduções que você pode colocar nessa linha aqui para fazer com que a sua renda lá em cima seja subtraída por uma série de valores e cada vez mais tenha uma base tributável mais baixa. Então, qual que é o cálculo que você tem que fazer? Se as suas deduções somadas são maiores do que 16.754,34, muito provavelmente pode ser que o modelo completo faça sentido para você, porque você vai ter mais abatimentos que você pode jogar ali, beleza? Então, como eu expliquei, a declaração completa ela tem uma série de deduções. Essas deduções, elas não são excludentes entre si, então você pode contribuir com o INSS, colocar como uma dedução, despesa com dependente, com instrução, despesas médicas, e todos esses pontos aí, eles são utilizados para você poder ter aí cada vez mais um desconto. Não é porque você teve ali contribuição do INSS que você não pode ter a dedução com dependente, por exemplo. Então entenda que quanto melhor for o seu âmbito de utilizar essas deduções, mais interessante pode ser lá na frente o imposto que você vai pagar sendo menor. Por que cargas d'água a previdência privada tem relação com deduções, um modelo completo? Porque a previdência privada pode ser utilizada como uma dessas deduções para fazer com que você, muito provavelmente, ou pague menos imposto ou tenha uma restituição de imposto. Sendo assim, olha que coisa interessante, você pode fazer contribuições numa previdência privada, utilizar ela para poder abater o seu imposto, pagar menos imposto e colocar esse dinheiro em um produto financeiro, no caso a previdência, que lá na frente pode te render bons frutos sem deixar isso na mão do governo. Até então parece ser interessante, né? Então, para que você entenda, eu quero passar para um segundo tópico que é justamente falar sobre os modelos. Primeiro você já percebeu que é necessário saber qual é a declaração, se é simplificada ou completa, e depois a gente começa a falar sobre os modelos. Eu tô batendo muito forte nessa tecla, pessoal, porque eu já vi vários casos de pessoas, por exemplo, que fizeram um PGBL, vou falar daqui a pouco mais sobre o tema, sem nenhuma necessidade, sem nenhum tipo de requisito prévio. Simplesmente foi indicado um plano de previdência para ela, PGBL, por exemplo, e essa pessoa, né, essas pessoas, esses casos, elas tiveram aí pouco conhecimento sobre o tema, não buscaram aprofundar, não seguiram o meu canal, obviamente, né, e tomaram essa decisão errada. E isso pode custar caro lá na frente, caso não funcione para você. Esse segundo ponto, a gente vai falar sobre PGBL e VGBL. É muito importante que você entenda que o fato de você escolher o PGBL ou o VGBL não implica que o seu plano de previdência vai ser mais ou menos arriscado, que vai render mais ou render menos. Não tem nada a ver com rentabilidade. O que os planos oferecem são possibilidades aí para determinadas pessoas para fazer com que vocês tenham aí benefícios tributários. Então, o plano não tem nada a ver com rentabilidade e nem com risco. Vamos começar pelo plano PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. O PGBL é um plano de previdência em que ele tem algumas ressalvas que é muito importante que você entenda, por isso eu quero muita atenção aqui. O PGBL é um plano de previdência que ele funciona principalmente para pessoas físicas que recebam uma renda bruta tributável, que sejam da iniciativa privada, por exemplo, né? Servidor público também funciona bastante, mas para pessoas aí que recebam na pessoa física e que contribuam com o INSS. Além de que façam a declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Por isso que é importante você entender primeiro de tudo se a sua declaração ela é legal completa ou se ela é mais legal simplificada financeiramente falando. Então o PGBL é um plano que ele funciona justamente para essas pessoas. Vitor, eu sou da iniciativa privada, porém eu sou pessoa jurídica, eu recebo via dividendos, por exemplo. Então o PGBL muito provavelmente não vai funcionar para você. Por quê? Porque tem que ser renda bruta tributável. E o que a gente considera como renda tributável? Por exemplo, salário, honorários, férias, bônus, são aí rendimentos que você recebe de forma bruta e que sofrem tributação. Geralmente quem é CLT tem todos esses requisitos aí que podem funcionar muito bem para o modelo PGBL. 13º, PLR não entram como renda tributável. Dividendos também não entram como renda tributável. Então, se você tem novamente uma pessoa jurídica, muito provavelmente o PGBL não faz sentido para você. Qual que é o barato do PGBL? O PGBL você pode contribuir com até 12% dessa renda bruta tributável em um ano fechado e utilizar esses 12%
para fazer com que eles entrem nas deduções que vocês entenderam do modelo completo. Então, se você, por exemplo, recebeu uma renda bruta tributável anual de R$100 mil, você pode contribuir com até R$12 mil nesse ano fechado em um plano PGBL para fazer com que isso entre nas deduções e diminua a sua base de imposto. Vitor, eu posso colocar 13% da minha renda bruta tributável? Poder você pode, só que esse 1% a mais, ele não vai ter usabilidade nenhuma, porque a regra instituída é 12%. Então, se você puder fazer os 12%, tudo bem. Se você puder fazer 8%, tudo bem também, mas você não vai aproveitar do benefício máximo que a previdência privada do tipo PGBL pode te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Então vamos recapitular alguns pontos, tá? Para ficar claro aqui o entendimento. Se você entendeu que a sua declaração de imposto de renda funciona ser completa, ou se você já sabe que a sua declaração é completa com a ajuda de um contador, você pode ver que muito provavelmente, dependendo do seu regime de remuneração, se for na pessoa física, se você tiver uma renda bruta tributável legal, você pode utilizar a previdência privada do tipo PGBL, colocando aí até 12% dessa renda bruta tributável para fazer com que esses 12% aí entrem naquelas linhas de deduções para fazer com que você pague menos imposto. Ficou claro? Expliquei numa frase? Deu certo para entender? Só que aí tem um ponto que você precisa ter atenção também, na verdade é uma observação sobre o modelo PGBL. O que o PGBL faz basicamente? O PGBL ele te ajuda, novamente, a economizar o imposto que você pagaria para o governo. Então, ao invés de você pagar 10 de imposto, sem utilizar as estruturas que eu estou comentando aqui via Previdência para poder otimizar os seus tributos, você poderia pagar 8, por exemplo, utilizando essas estruturas. Esses 2 que podem voltar para o seu bolso é um dinheiro que você faria bom uso dele, aplicaria ele em outros recursos, construiria negócios, faria da forma como você quisesse. E você está tirando esse dinheiro da mão do governo. Então eu acho isso muito interessante porque, além de te ajudar a pagar menos imposto, além de te ajudar a ter uma melhor economia tributária na sua declaração de imposto de renda, ser um investimento, porque a Previdência é um investimento seu, você está ali acumulando recursos para a sua independência financeira e para a sua aposentadoria e deixando o menos possível para o governo. Só que o que é o ponto? O PGBL ele funciona como se fosse um diferimento. O que é um diferimento? Basicamente, você está amarrando algo para você poder pagar depois. Por quê? Quando você faz um plano de previdência privada do tipo PGBL, o imposto sobre o dinheiro que você colocou é sobre tudo. Então, lá na frente, daqui a 20, 30 anos, quando você for resgatar essa previdência, você vai pagar imposto sobre o todo. Então é como se o governo estivesse te dando uma mãozinha agora, deixando com que você aplicasse o seu dinheiro e lá na frente, quando você for pagar o imposto, você vai pagar sobre tudo, porque é como se fosse uma volta, né, de um certo pênalti que você tomou do governo. Mesmo assim, eu acho muito interessante fazer isso porque você está investindo para sua previdência. E lá na frente, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas lá na frente, quando você opta por uma alíquota de imposto regressiva, você pode pagar 10% de imposto. Mesmo que seja sobre o todo, 10% dentro dos produtos financeiros é uma das melhores, se não a melhor alíquota de imposto. A melhor e a menor alíquota de imposto. Então entenda que o simples fato de você tirar isso das mãos do governo, essa pequena parcela que não iria para sua mão, que estaria subutilizada na mão do governo e você investe para o longo prazo, lá na frente, mesmo assim pagando imposto sobre o todo de 10%, esse dinheiro é seu. Então entenda que existe essa pequena observação, essa pequena particularidade de que o PGBL, o imposto, é sobre o capital total. Mas ele te dá esse benefício, como eu falei, de trazer uma economia tributária muito mais interessante, beleza? Outro modelo é o VGBL, ou seja, o Vida Gerador de Benefício Livre. Esquece todos os pontos que eu falei sobre o PGBL, ele não tem nada a ver com o PGBL. O VGBL é um modelo de previdência que funciona para qualquer pessoa. Eu coloquei aqui entre aspas qualquer, porque o PGBL não é para qualquer um, né? Como você viu aí. O VGBL, qualquer pessoa pode fazer, seja ela da iniciativa pública, privada, CLT, PJ, dono de empresa, enfim, qualquer tipo de pessoa pode fazer o VGBL. Ele não tem nada a ver com abatimento de imposto, nada a ver com declaração de imposto de renda. Então, se você tem declaração pelo modelo simplificado ou completo, independentemente se faz sentido ou não, caso você seja do modelo completo, o PGBL, você também pode fazer um VGBL. Calma que eu vou te explicar. O VGBL é um plano de previdência comum, vamos dizer assim, em que você faz contribuições ao longo dos meses e lá na frente você vai ter o seu capital acumulado para você poder usufruir da forma como você quer dentro de um veículo de previdência. Mais uma vez, Vitor, por que faz sentido eu fazer uma previdência? Coloquei num vídeo aí para vocês poderem entender quais são os benefícios da previdência privada. Desde pagar uma menor alíquota de imposto, desde poder fazer portabilidade, desde você não ter acesso a esse recurso caso tivesse com o governo e várias outras questões. Então a previdência é um excelente veículo sim
se você tem objetivos de longo prazo. Então o VGBL funciona como se fosse um investimento comum, porém com os benefícios da Previdência. Ele não tem ligação, como eu falei, com a questão de declaração de imposto de renda ou abatimento ou algo do tipo. Por ele não ter essa relação, o imposto de renda é calculado somente sobre os rendimentos. Então, enquanto o PGBL, o imposto é sobre o todo, o VGBL, o imposto é sobre os rendimentos. Esses dois planos eles não são excludentes, como eu falei. Você pode ter um PGBL e um VGBL ao mesmo tempo. O que você não pode ter é um PGBL caso você não se enquadre nesses requisitos, como eu falei. Eu tenho casos, por exemplo, de clientes que poupam muito bem, por exemplo, médicos, que têm aí vínculos não só pessoa física quanto pessoa jurídica, e na parte da pessoa física eles utilizam um PGBL para poder ajudar no abatimento de imposto, na diminuição do imposto, e eles têm um VGBL para poder acumular recursos para sua aposentadoria. Então, os dois planos eles podem ser contratados sem problema algum, beleza? Vitor, eu tenho um PGBL e eu quero migrar o PGBL para o meu VGBL. Você não pode. Então, se você, por exemplo, que está vendo aí o meu vídeo, tem uma renda tributável muito grande, mas recebe também pessoa jurídica e quer fazer os dois planos, ou já fez o PGBL ou o VGBL e pensa que você pode mudar de um para o outro, você não pode. Se você tiver um PGBL, você pode abrir um novo VGBL. Você não pode fazer essa migração, é proibido. E vice-versa, beleza? Entendidos esses dois tópicos, agora a gente vai para o terceiro e último tópico para falar sobre um exemplo onde eu vejo uma declaração simplificada e uma completa para que você possa fazer esse exercício na sua casa. Como prometido, eu trouxe aqui dois exemplos de declaração de imposto de renda, um modelo simplificado e um completo. Vocês vão entender na prática como que vocês analisam o modelo de declaração de imposto de renda e descubram se a sua declaração é simplificada ou completa. Esse modelo de declaração já está dando resultado de bandeja, né, pessoal? Então vamos entender aqui para ficar bem claro como que vocês enxergam se é simplificada ou completa uma declaração. A gente começa aqui primeiro com os rendimentos tributáveis. Então lembra como eu falei com vocês que necessita ser rendimento tributável. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo foram rendimentos tributáveis, ou seja, rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então ela recebeu esse valor aí ao longo do ano, o que configura uma renda tributável. Aqui a gente tem outros modelos de renda tributável, não vou me ater nesse primeiro momento para ficar mais fácil a explicação para vocês. Aqui a gente chega no total de rendimentos tributáveis que essa pessoa recebeu no ano corrente. Para vocês entenderem se faz sentido ou não fazer um modelo simplificado ou completo, como eu disse, o contador é a melhor pessoa para poder ajudar. Mas pelo menos decifrar qual foi o modelo que foi utilizado e até mesmo cobrar o seu contador, vocês conseguem fazer isso de forma muito fácil. Se vocês forem observar aqui, a gente tem a frase, né, a palavra desconto simplificado, que é esse valor aqui. Esse valor de R$ 8.545,79, muito provavelmente, se não estiver fazendo conta errada, ele representa aí os 20% dos R$ 42.728,99. Então lembra aquele valor do desconto simplificado de 20%? É justamente esse, tá? Então, quando a gente pega os 42 mil, subtrai dos 8, a gente tem os 34 mil, que são a base para poder calcular o imposto. Então, a partir desse valor aqui, é que o imposto vai ser calculado. Aqui a gente já tem o imposto devido, né, de R$ 869,91, tá? A gente tem aqui uma informação que é de muita importância para que vocês possam entender se tem restituição, se não tem, enfim. Observem que essa pessoa ela já pagou ao longo do ano esse valor de R$ 896,97. Então, o que isso significa? Ela teve rendimentos tributáveis no ano, na pessoa física, e quando ela recebe esses rendimentos, ela já recebe eles isentos. Ou seja, esse dinheiro que ela vai pagando aí ao longo do ano, de imposto, ele vai sendo fracionado mês a mês. Não é simplesmente uma pancada que você paga no final do ano. Todo mundo sabe aí, quem é CLT, por exemplo, no seu olerite, no seu carnê, vamos dizer assim, né? A gente tem ali a sua renda, os impostos e a sua renda líquida. Então, ao longo dos meses, ela já foi pagando esse valor. O que o governo faz no final do ano, vamos dizer assim, né? Ele bate o imposto que você tem que pagar quando fecha, né? Quando passa a régua nisso, versus o imposto que você pagou. Então, essa pessoa em específico estava com um imposto a restituir de R$ 27,06. Essa pessoa aqui, eu tenho uma noção muito boa para passar para vocês nesse aspecto, ela fazia sentido sim, né, ter uma declaração pelo modelo simplificado, porque a renda dela não foi muito alta. Então isso aí abre um precedente também para vocês poderem entender, que é o seguinte: quem tem uma renda tributável, vamos colocar aí até uns R$ 5.000, esse cálculo, novamente, o contador ele tem que fazer para poder te ajudar, mas é mais ou menos essa conta. Quem tem até mais ou menos uns R$ 5.000 de renda mensal, muito provavelmente não faz sentido fazer declaração pelo modelo completo. Por isso que ela optou pelo modelo simplificado.
Se ela tivesse uma renda maior do que R$ 5.000, né, tributável, seja salários, honorários, aluguéis que também entram, muito provavelmente poderia fazer sentido sim o modelo completo. Então, essa pessoa que está mais ou menos alinhada no tipo de declaração que ela fez. A gente tem aqui outro modelo de declaração de imposto, só que agora um modelo completo. Eu já estou falando para vocês, mas vocês vão entender como é que funciona aí a descoberta desse modelo, tá? Essa pessoa teve rendimentos tributáveis, então se você for observar aqui, ela recebeu aqui ao longo do ano esses valores. Ela fez ao longo do ano, de forma compulsória, a contribuição na Previdência Oficial. Então, além dela pagar o imposto ao longo dos meses, né, que ela recebe, ela também faz uma contribuição pelo INSS. Aqui ao lado a gente tem o imposto retido na fonte, então para cada uma dessas fontes aqui que pagaram ela, que eu não posso mostrar, enfim, ela teve um imposto retido na fonte nesse momento. E aqui ela também teve o 13º salário em uma das fontes pagadoras. Então a renda total tributável dessa pessoa aqui é de R$ 344.029,13. Ela contribuiu ao longo do ano R$ 10.400 para o INSS, e pagou já ao longo de cada mês, né, somado esses valores, o valor de R$ 69.900. Ela recebeu também R$ 15.464,35. Vocês vão ver lá embaixo que a renda bruta tributável, como eu falei, tem algumas ressalvas. Uma delas é o 13º salário, ele não entra como renda tributável. Como que você vai descobrir se a declaração é pelo modelo completo? Mesma coisa da outra declaração, mesma página, vamos dizer assim, só que com algumas observações. Então ela recebeu aqui os 344.029,13 de rendimento tributável. De novo, 13º não entrou aqui. Ela fez aqui uma série de deduções. Olha aqui a diferença, pessoal, não tem desconto simplificado. Então ela fez uma contribuição para o INSS de 10.400. Ela fez uma contribuição para a Previdência Privada de 26.700. Olha o PGBL aqui, minha gente. Olha o PGBL, tá? Ela gastou aqui R$ 1.340 com despesas médicas. E, né, para quem, por exemplo, é profissional autônomo e utiliza livro caixa, isso é legal de falar, pode utilizar aqui para poder abater imposto também. Então, as deduções que ela teve foram superiores aos R$ 16.754,34. Lembra da declaração simplificada? Se eu calcular 20% dos 344 mil, só para facilitar a conta, vai dar o valor aí de R$ 68.000. Não pode, é limitado aos 16.754. O que é melhor para essa pessoa? Utilizar 38 para poder abater ou 16? 38. Então, aqui é onde a gente enxerga se a declaração é pelo modelo completo ou simplificado. Detalhe que essa pessoa, se ela tivesse feito aqui uma previdência privada no limite dos 12% sobre o capital, ela teria que ter contribuído com 26? Não, ela teria que ter contribuído com 41.200. Então, essa declaração aqui, ela poderia ser otimizada através de uma previdência privada sobre o total da contribuição de 12%, pulando de 26 para 41. Desses 26 para 41, ia levar aqui o número de deduções, o nível da dedução dela, de 38 para mais ou menos uns 53. Então, ia subtrair de 344, 53 ao invés de 38. Melhor ainda. Observem isso para vocês poderem ver se tem espaço ou não de utilizar um PGBL para poder abater imposto. Tá? Lembra aqui comigo que ela já tinha pago R$ 69.000 de imposto, ou seja, ao longo dos meses, lá em cima quando eu mostrei para vocês. Então, a gente tem aqui uma base de 344 menos 38, o que a gente chega no valor de 305. Ela tem que pagar R$ 73.000 de imposto. Se ela já pagou 69, ela tem que pagar mais 3.600. Então, no final do ano, essa pessoa que teve que pagar mais dinheiro de imposto para chegar no valor aí total do imposto devido. Quem sabe, né, não vou fazer esse cálculo agora, se ela tivesse feito, como eu falei, os 12% do PGBL aqui, aumentado essa dedução, ela não pagaria imposto, provavelmente, né? Ela não teria, talvez, um imposto a restituir ou não deixaria de pagar imposto, né? Então, por isso que é importante vocês entenderem aí a diferença da declaração de imposto de renda simplificada pela completa antes de escolher o plano de previdência adequado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar o like para eu saber que eu estou no caminho certo para te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Um abraço!